Olá, encenada pelo ator Gilson de Barros, a peça O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, faz parte de uma trilogia que leva para os palcos personagens e temáticas de Grande Sertão Veredas. No monólogo, Riobaldo reflete sobre Deus e a existência do mal a partir do pacto com o demônio, que está numa das cenas mais célebres da obra-prima de Guimarães Rosa. Com vocês, O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho. Gilson, você está fazendo O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, aqui no Teatro Sérgio Cardoso, que é o segundo de uma trilogia de diálogos a partir de Grande Sertão Veredas. Como é que esta peça se conecta com as outras duas? Quando eu fiz Riobaldo, eu ainda não tinha ideia de uma trilogia. O Riobaldo é um recorte só dos amores dentro do romance. Claro que tem quase um resumo do romance na peça Riobaldo. E eu comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer um segundo recorte, que é a peça O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, que é o recorte do bem e do mal, essa dialética, Deus, diabo, né? Então, a partir do sucesso, entre aspas, desculpa a expressão, mas é, para mim, um grande sucesso, eu evoluí para a questão da trilogia. E a terceira eu devo estrear no segundo semestre de 2024, O Julgamento de Zé Bebelo. Acha filho de verdade nessa parlanda de com o demônio se poder tratar um pacto? Vender a sua própria alma? O senhor acredita na pessoa dele? Do demo? O monólogo retoma um tema recorrente na história da literatura, que é o do pacto com o demônio. Mas o pacto no Grande Sertão Veredas aparece de uma maneira meio obscura, né? Duvidosa, né? O romance é escrito, lançado em 56, mas é ambientado no início de 900, final de 800, início de 900. Eu acho que esse homem já está perto do... já é velhice, 65 anos, já é vovozinho, já ia morrer daqui a pouco, né? Não durava tanto. Ele está com medo mesmo do que vem aí do juízo final. E essa possibilidade de ter feito esse pacto, essa troca tão forte, uma energia tão negativa, esse homem, eu acho que ele nem dorme direito. E ele recebe essa visita dessa pessoa, ele aproveita. Muita gente fala, né, que o Grande Sertão parece uma sessão de análise. Ele aproveita. Ali ele abre o coração dele de uma maneira que só os mais velhos conseguem ter essa liberdade. Já não está mais preso com besteirinha. E aí a peça toda é em torno disso, dessa questão. O diabo existe? Se ele não existe, eu fiz o pacto com quem, né? Eu acho, uma visão moderninha hoje, ele fez o pacto com ele mesmo, ele criou força a partir... Mas dentro da história, eu acho que ele fez um pacto com o diabo mesmo. Peguei da algibeira uma cédula de dinheiro. Tome, filha de Cristo. Compre um agasalho para esse menino que vai nascer, protegido e são, e que deve se chamar Riobaldo. E além do Riobaldo e, obviamente, de Adorim, que outros personagens e cenas emblemáticas do livro aparecem no monólogo? Você sabe que essa peça ia se chamar Maria Mutema. Eu sou apaixonado pela história da Maria Mutema. E eu, na minha ingenuidade, eu achei que aquilo dava uma peça, só a história, mas não dá, é muito curta, né? E aí, a partir da história de Maria Mutema é que eu fui ampliando. Aí botei aquelas histórias do Pindó, do menino que é ruim demais, que é o Valtez, que ele fala, isso é um nome moderno, é o que o povo daqui aprecia. É um garoto que é ruim, ruim, ruim. Mas quando ele está apanhando e sofrendo, ele sofre, chora como qualquer pessoa bonzinha. É o que é o bom, o que é o mal, né? E aí eu fui ampliando o Trecisiano, que é uma história fabulosa de um homem, invocar que o Riobaldo comete um assassinato crudelíssimo, que ele fala que corta. Olha que expressão, era ferro ringindo em ossos, que ele cortou o homem de cima a baixo. É um absurdo. Aí tem outra que eu não lia e não percebe, que a gente tem tanta história, né? E eu relendo eu descobri que é a mulher que não conseguia parir seu filho, os mistérios da vida, né? O mundo tornou a começar. E eu saí para as luas. Mistério, moço. Mistério. Tem uma astúcia
no texto que você identifica muito bem na sua dramaturgia, que é o fato de que ao falar tanto do diabo, o Reobaldo está falando mais ainda, ou sobretudo, de Deus, porque afinal das contas, Deus é tão onipotente que permitiu o pacto. E essa questão de como Deus permite a existência do mal é transversal no romance e na peça. Tem uma frase que eu estou para botar na peça, eu não vou lembrar a frase exata do Grande Sertão, mas é preciso de Deus existir mais, não vou lembrar, né? Mas para deixar o diabo brincar de divertir a gente, entendeu? Tipo, o diabo, como ele não existe, ele é uma parte de Deus que provoca o homem a ampliar os seus horizontes, a ver a vida de outras formas que não aquela só corretinha, certinha, né? Nós temos, você tem, Manuel, eu tenho, vocês que estão em casa têm, uma parte que não é tão bonitinha, a gente tem os lados, os avessos da nossa vida. Muito boa noite, é um marcadorzinho de livro da peça. Você recebe o público, né, na entrada da sala, distribui o marcador da peça, aí você senta aqui, antes de começar a conversa, pergunta se está todo mundo bem, se está todo mundo bem acomodado, tá? E você fala assim, você fala e corrige, você fala assim, eu sou um estudioso, não, eu sou um estudante de Guimarães Rosa. Né? Estudiosos são os grandes mestres da USP, por exemplo, que fazem mestrado, doutorado. Não, eu sou um ator que me incumbi da função de tentar traduzir a prosa rosiana para o teatro. E eu já acho isso um absurdo de grande. Graças a Deus eu tenho o apoio do Amir Haddad, que é um grande mestre, que é o meu amigo e diretor, mas eu acho isso tentar entrar num grande sertão e fazer esse mergulho que eu te falei para uma linguagem teatral, eu já acho. E eu estudo, assim, dentro das minhas possibilidades, eu estudo quase todo dia. Tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi.